Olá, eu sou Luana Lemke e hoje eu acompanho essa conversa que tem como tema violência contra a mulher, um diálogo entre profissionais que enfrentam a problemática em vários segmentos. Nesse projeto, a gente tem a participação da delegada da Polícia Civil na cidade de Navegantes, em Santa Catarina, Patrícia Burim, das advogadas Jussara Ribas Ávilas, de Itajaí, Nara Aires Brito, de Brasília, Ana Paula Nunes Chaves, de Joinville, da juíza Anuska Felski, de Navegantes, aqui em Santa Catarina, e do promotor de justiça José César Naves de Lima Júnior, de Itumbiara, em Goiás. Os participantes do projeto vão falar sobre a discriminação da mulher com deficiência, o que diz a Constituição em relação à proteção da mulher, os projetos aqui no Brasil para o atendimento em casos de violência, os direitos violados, a carreira da mulher no judiciário e a presença da mulher negra em cargos de decisão aqui no país. O primeiro tema vai ser a discriminação da mulher com deficiência. E quem irá falar sobre esse assunto é a advogada Jussara Ribas Ávila, mestranda em Ciência Jurídica pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, e também autora de um dos capítulos do livro Tratado dos Direitos das Mulheres, da editora Juruá, sobre essa mesma abordagem. Olá, doutora Jussara, obrigada por aceitar o convite desse bate-papo. Olá, Luana. Olá a todos. Eu que agradeço, né? É uma honra estar aqui com todos esses colegas que fazem parte de uma luta que realmente é muito valorosa. Doutora, a discriminação, ela acontece já há muito tempo, né? Ela é histórica aqui no país e também no mundo. Isso mesmo, Luana. A discriminação da mulher vem de sociedades antigas. Tem uma frase de Luiz Fernando Coelho que me chama muita atenção, que me chocou, na verdade, quando ele disse que as mulheres eram excluídas dos direitos de ter direitos. Aristóteles dizia que a mulher era um ser incompleto. Na Idade Média, a mulher devia obediência ao rei, depois ao pai, depois ao marido, marido esse que muitas vezes casamentos arranjados, né, visando ascensões econômicas. A Revolução Francesa trouxe alguns avanços com relação à dignidade feminina. O senhor feudal tinha que ausentar devido às guerras e as mulheres começaram a administrar seus lares, negociando, construindo e até mesmo se tornaram guerreiras, a exemplo de Joana d'Arc. Também na Revolução Industrial, a mulher adquiriu uma autoridade através de participações em tecelagens. Devo citar ainda uma conquista feminina, que foi o sufrágio, que iniciou em 1893 na Nova Zelândia, passando por diversos países e consagrando-se como sufrágio universal em 1974. Também gostaria de citar uma passagem importante de Carolina Ângelo, que foi uma médica ginecologista, ela era de Portugal, viúva, e como ela era viúva, se tornou chefe de família. Valendo-se de uma brecha na legislação, ela se candidatou ao recenseamento e foi a primeira mulher a votar em Portugal. A primeira conferência sobre a mulher, aprovando a Convenção sobre todas as formas de discriminação à mulher, ocorreu em 1979 e foi promulgado no Brasil pelo Decreto 4.377 de 2002, como na Constituição também, em seu artigo 5º, inciso 1º. Stuart Mill, em 1826, dizia que a lei do mais forte era a única diferença entre o homem e a mulher na questão física, porque havia uma diferença apenas de força, que essa discriminação da mulher social não tem fundamento algum. Isso foi em 1800. Vamos falar que essa discriminação fica ainda mais grave porque através da discriminação vem a violência. Stuart Mill se insurgindo na época de 1800 contra esse pensamento e até hoje nós temos que lutar para igualdade e não violência contra a mulher. Devido a muitos casos ignorados, tivemos a criação da Lei 11.340, que é a famosa Lei Maria da Penha. O caso foi da própria Maria da Penha, que é agredida por diversas vezes pelo seu marido, e não tendo, pela nossa lei brasileira, uma justiça mais rápida,
pela morosidade da justiça brasileira, o fato foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, inclusive, o Estado foi responsabilizado pela reparação desses danos. Essa lei foi considerada pela ONU uma das melhores legislações do mundo no quesito enfrentamento da violência contra a mulher. Doutora Jussara, e mesmo diante dessa evolução, né, que a gente acompanha, então, a gente vê ainda muitas dificuldades na mulher quando se trata de deficiência, né? Eu gostaria de saber se você pode destacar também alguns tipos de discriminação que a mulher com deficiência especificamente sofre hoje em dia. Sem dúvida, esse desafio é ainda maior quando se trata de mulher com deficiência. O artigo 1º, inciso 3 da Constituição, elenca a dignidade da pessoa humana, ao determinar que a vida deve ser livre de discriminação e violência. A dignidade está associada ao direito fundamental, temos que lembrar disso, e ela só é reconhecida se observados esses direitos, senão não há dignidade. Em 2007, foi assinado em Nova York, pelos países membros da ONU, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Tornou-se o primeiro tratado internacional de direitos humanos adotado pelo Brasil após a emenda 45. A Convenção trouxe, além da dignidade de gênero, a proteção específica à mulher com deficiência, entendendo que elas estão mais sujeitas às múltiplas formas de discriminação e mais expostas às violências e abusos, tanto no lar quanto fora dele. Mesmo com a exigência perante os Estados, estamos muito longe de resguardar esses direitos de violência e discriminação contra as mulheres. Em 2015, no Brasil, criou a Lei Brasileira de Inclusão, inclusive muito tratado na Convenção, né? Mas ela veio para adequar o Código Civil brasileiro e banir o estigma de incapacidade dessas pessoas com deficiência. Tivemos, inclusive, grandes mulheres, tivemos e temos grandes mulheres na nossa sociedade brasileira que fazem parte dessa história, né, de deficiência e de luta contra a discriminação e contra a deficiência. A violência contra a mulher ocorre muito mais com a mulher deficiente, porque a mulher deficiente, ela sofre a violência muitas vezes dentro de casa pelo seu companheiro, né? E quando ele vê que ela não tem a capacidade, muitas vezes, para denunciar, pela própria dificuldade, pela própria deficiência, ele acha que fica mais fácil para ele continuar agredindo mediante a não denúncia, né? Ele acha que ele não vai ser denunciado, portanto, ele pode agredir. É a condição, né? Ele acha que se ela não tem ela não vai ter uma defesa própria, então tem a ameaça. Também pela condição de exposição, né? As dificuldades que ela tem em fazer a denúncia. Tem alguns exemplos de deficiências e suas dificuldades para denúncias que eu gostaria de citar aqui. A deficiência auditiva ou visual, por exemplo, encontra a primeira dificuldade quando a mulher vai se expressar e apontar o agressor para as autoridades, que raramente, ou quase nunca mesmo, tem uma pessoa ou pessoas especializadas para atender e entender o problema e o caso que ela vai citar. Então, é muito difícil, não só nas delegacias de polícia, como também em órgãos públicos. Essa é a primeira dificuldade. Quando as mulheres que têm deficiência mental e usam algum tipo de medicamento, são vistas até pela própria família sem capacidade de raciocínio, né? E tornam-se presas fáceis do agressor, que continua se vendo dono de toda a situação e agredindo. Mulheres com deficiências para se locomover, por exemplo, também é um caso importante de se citar aqui. Elas não conseguem correr do agressor quando são agredidas, porque não tem a condição motora, né? Tem as limitações, e também devido a dificuldades de acessibilidade urbana que a gente sofre em todo o nosso país. Eu acredito que não só aqui, não é um problema só nosso aqui na região que nós vivemos, no sul, mas eu acredito que em vários lugares a gente vê essas calçadas sem o término, é o início daquela linha para que a pessoa com deficiência visual consiga locomover-se, mas não tem o término.
né? Em alguns lugares aqui na nossa cidade mesmo, eu já presenciei uma situação bem complicada. A pessoa tinha a deficiência visual e estava seguindo pela linha, mas a linha, em determinado momento, ela simplesmente parava num poste de iluminação. Então, é muito difícil para uma pessoa realmente se locomover. E eu, até agora, também não vi na minha cidade nenhum sensor auditivo que também tem essa possibilidade para que as pessoas consigam ouvir se o sinal está fechado ou não, para que elas possam atravessar a rua. Isso também é um caso bem complicado. Então, essa também é uma dificuldade. Eu tenho também uma situação que eu fiquei muito chocada com relação à pesquisa que eu fiz a respeito da violência contra a mulher deficiente, que é a situação de uma senhora de 86 anos que era violentada pelo seu genro. A sua filha não dava muito ouvidos a ela, porque ela tinha uma deficiência mental, e ela era agredida, ela era violentada pelo genro. Até que, de tanto ela pedir para que isso fosse, né, verificado, a filha colocou câmeras de vídeo em casa e verificou que realmente o próprio marido violentava sua mãe. Isso foi um caso que eu até pesquisei e achei, era um caso que me chocou bastante. E no ano de 2019, ocorreu uma situação parecida. Eu estou falando aqui de coisas que a gente consegue fazer a pesquisa e descobrir, sem contar os fatos que a gente não consegue, né? Em 2019, um caso parecido, de uma senhora em Pernambuco, de 101 anos, que não conseguia sequer se locomover sozinha, tampouco tomar banho, o pouco que ela conseguia falar, porque ela, até para falar, ela tinha dificuldades, ela falou que ela tinha agressões praticamente diárias com o genro, e que ele agredia diariamente, aconteceu um caso parecido, a filha também, depois de muito, a filha e a neta, depois de muito, né, perceber, inclusive viram que um dia chegaram da rua e a avó tinha tomado banho, sendo que a avó não conseguia tomar banho sozinha, resolveram também colocar uma câmera de vídeo e descobriram que realmente havia agressão, havia estupro praticamente todos os dias. Então, isso são coisas que realmente chocam. E também tem uma situação que me chamou a atenção na pesquisa, é que os pais de meninas que são deficientes têm um sofrimento ainda maior, porque eles precisam preservar as suas filhas, e isso é muito, muito complicado, porque é uma tensão, né, um tempo permanente com relação a um suposto agressor, não é? E tem, além dos casos que ninguém fica sabendo, né, como eu já mencionei. E vale muito dizer que em tempos de pandemia, as coisas só pioram. As mulheres que já sofrem agressões por seus maridos estão em casa com os seus agressores. Então, se elas têm algum tipo de agressão, mais difícil ainda está para elas fazerem as denúncias, visto que elas não podem sair de casa, e tampouco fazer a denúncia pela internet, porque o marido se encontra presente. Então, isso realmente é uma coisa difícil né, você conseguir administrar essa situação em tempos de pandemia. Também, numa pesquisa a respeito dos tempos de pandemia, eu descobri que apenas 30% da população tem pessoas terceirizadas para fazerem o cuidado de pessoas com deficiência. 70% da população, quem cuida são os próprios familiares. Então, também tem essa dificuldade. Quando o familiar não sai de casa em tempos de pandemia, fica um pouco mais difícil de adquirir, né, a doença e trazer para casa. Mas quando há uma terceira pessoa, que a pessoa deficiente depende dessa terceira pessoa, há uma vulnerabilidade um pouco maior, não é? Nós temos o caso, inclusive, da senadora Mara Gabrilli, que adquiriu o Covid através da sua funcionária, não é? Que, infelizmente, tinha que ir trabalhar, né, cuidar dela, e ela tinha perdido a mãe, a funcionária perdeu a mãe de Covid, mas tinha que trabalhar para atender. A senadora, ela tem uma dificuldade de locomoção muito grande, então ela necessita realmente de uma pessoa para ajudar, e ela acabou também adquirindo a doença, a senadora também adquiriu a doença. Então, a gente vê a vulnerabilidade das pessoas nesse momento, muito maior do que
do que em tempos comuns. Doutora Jussara, obrigada pela contribuição. Agora a gente vai conversar com a advogada Ana Paula Nunes Chaves, que já foi presidenta da União Brasileira de Mulheres de Joinville e atualmente é conselheira do Conselho pela Promoção da Igualdade Racial em Joinville. Vai trazer também para a conversa a questão da invisibilidade da mulher negra na sociedade e o seu reflexo na violência doméstica. Doutora Ana Paula, obrigada por participar aqui dessa conversa conosco. Eu que agradeço o convite para esse debate tão importante, ainda tão urgente na nossa sociedade. Infelizmente, em 2020, nós estamos discutindo ainda a vulnerabilidade da mulher, né? E em tempos de pandemia, como muito acertadamente falou a nossa colega, nos preocupa ainda mais, né? E quando a gente fala da mulher negra, então, a gente está falando de um grupo muito mais vulnerável. Eu trago a terminologia da invisibilidade, muito discutida principalmente pelo movimento negro feminista também, que nos aponta que a dificuldade da mulher negra de ser inserida realmente na sociedade e aí conseguirmos ver essas mulheres em todos os segmentos. E a explicação para tudo isso nada mais é da discussão que nós tivemos essa semana, tanto nas redes sociais quanto na mídia, que é a presença do racismo, né? O racismo na estrutura da sociedade, o racismo nas instituições que impedem o ingresso dessa mulher nesses segmentos. Enquanto a gente não tiver uma discussão de fato completa, incisiva, e que busque efetivamente uma reparação social daquilo que nós já tivemos, infelizmente, no nosso Brasil, o que foi o país que mais demorou para abolir a escravidão no mundo, né? Nós tivemos mais de 300 anos de escravidão, nós não vamos conseguir avançar e trazer a maior população do Brasil, que são 53%, são os negros, inseridos de fato nessa sociedade. E quando a gente fala de mulher, então, essa mulher que é vulnerável e que já sofre o machismo e, consequentemente, a violência, essa mulher negra, então, aliado, né, trazendo critério, raça e gênero, reflete diretamente na relação de trabalho, onde essas mulheres são expostas a trabalhos mais degradantes, ao recebimento dos menores salários. Nós temos as estatísticas do censo, onde a média salarial da mulher negra é de R$1.000, e fazendo uma análise com o recebimento, né, com o ganho do homem branco, é 144% maior o valor do rendimento do homem branco para com a mulher negra, né? Além disso, a mulher negra trabalha 7,5 horas a mais que o homem branco, ou seja, não é só o trabalho, né? Muitas vezes essa mulher tem 2, 3 trabalhos para poder completar essa renda, além do trabalho doméstico, além de ajudar outras pessoas para poder sobreviver. Então, a dificuldade de nós enxergarmos mulheres negras nos segmentos é em decorrência de uma falta de política pública, principalmente que incentive, né, a permanência e dê ações, né, a falta de ações afirmativas, a busca pela reparação para que a gente possa trazer essa população que foi durante muito tempo proibida de estudar, proibida de frequentar determinados lugares e que ainda é vista como
uma parte da população que é marginalizada, né? Muitas vezes associada a tudo que de negativo tem. A gente ainda usa expressões muito racistas e que ainda não foram banidas da nossa fala e que precisam ser revistas para a gente, de fato, poder incluir essa população em todos os segmentos. Doutora, e nesse recorte que você apresenta, né, o que você acha que influencia para a violência em caso de mulheres negras? Então, aliado a toda a discriminação, vem a violência, né? Quando a gente não enxerga aquela pessoa como um sujeito de direitos, a gente tira o direito dessa pessoa, a gente automaticamente entende que você tem um poder sobre ela, né? A relação de racismo, ela tem decorrência do poder. E a violência, ela é fruto de uma dominação. E quando nós falamos aí da mulher vulnerável que é agredida, a mulher negra, ela é vista ainda mais como um objeto, ela é coisificada, muitas vezes animalizada, né? Durante muitos anos, as mulheres negras foram vistas como apenas corpos que serviam, e o resquício dessa escravidão traz a violência para dentro dos lares dessas mulheres e que são, inclusive, empregadas por homens negros também. Então, é importante a gente dizer que a sociedade, num todo, comete essa violência, mas que não é só fruto das pessoas brancas, né? As pessoas negras também enxergam essa mulher como um objeto. E aí nós temos os dados também do crescimento, a diferença, né? Até 2013, nós tivemos uma diminuição de 9,8% no total de violências domésticas envolvendo as mulheres brancas, enquanto para as mulheres, após a Lei Maria da Penha, e ao contrário disso, numa grande crescente, 54,2% do total, no aumento de violência das mulheres negras. Além disso, nós temos 59,4% das violências envolvendo mulheres no total, né, sendo das mulheres negras, 62,8% das mortes, da mortalidade materna, são mulheres negras, e aí vem a discussão do racismo institucional, né, muito presente, principalmente na saúde, que impede o acesso dessas mulheres aos procedimentos, principalmente dos pré-natais. Então, a gente tem aí um número grande são números alarmantes que denunciam o quanto essa mulher negra vem sofrendo nessa sociedade, mas vem sofrendo também dentro dos seus lares. Doutora Ana, obrigada pela sua contribuição também. Agora o nosso tema vai ser a mulher na Constituição e a jurisprudência do STF sobre o tema. E quem irá abordar esse assunto será a professora universitária, doutora Nara Aires Brito, que é advogada, atua na área de Direito Constitucional e é doutoranda em Direito em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. Doutora Nara, a nossa Constituição, ela tem 30 anos, é bem jovem se a gente levar em conta essa idade, né? Como você analisa os avanços que nós tivemos com ela em relação aos direitos das mulheres, a não discriminação e também a dignidade da mulher? Obrigada por aceitar o nosso convite. Bem, olá a todos e a todas, cumprimento os expositores, cumprimento os nossos ouvintes, né, quem está aqui nos assistindo. Agradeço o honroso convite da doutora Jussara Ávila para debater esse tema, que é tão complexo, e tratar de questões tão urgentes nesse momento que nós estamos vivendo. E, Luana,
De fato, a nossa Constituição ela é bem jovem. Se nós formos comparar com os anos de vida de uma pessoa, 30 anos, ela já estaria mais amadurecida. Mas em termos de democracia, ela ainda é muito nova. Veja, a nossa democracia, agora em outubro, vai completar 32 anos de idade. Isso após um período de ditadura militar que nós passamos. E se formos comparar a nossa Constituição trintenária à Constituição americana, ela é de 1787. Então, é um lapso temporal muito discrepante. Então, o que cabe a nós é defender e conhecer melhor a nossa Constituição. Em termos de conteúdo, Luana, a Constituição de 88 ela é muito rica. E como diria o professor Aires Brito, nós somos juridicamente primeiro-mundistas, pois a nossa Constituição ela tem saída para tudo. Ela aborda os mais variados temas, desde direitos previdenciários, direitos trabalhistas, direitos tributários, proteção à mulher e à maternidade, proteção a crianças e adolescentes, entre outros temas. E aqui, citando o professor Luiz Roberto Barroso, ele fala que a nossa Constituição trata de tudo. Ela só não traz a pessoa amada em 3 dias. E aí, Luana, nesse contexto, a nossa Constituição, que foi justamente promulgada após 21 anos de um regime de exceção, ela traz uma grande proteção à dignidade da mulher. E, dentre a dignidade da mulher, também está elencada a dignidade da pessoa humana, como muito bem colocou aqui a doutora Jussara. E a dignidade da pessoa humana ela é um princípio base da nossa Constituição. Ela aparece logo no artigo 1º, inciso 3º, como um fundamento da República. O artigo 3º da Constituição, inciso 4º, reza que é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Se formos analisar os dispositivos da nossa Constituição, o termo mulher, ele é citado 10 vezes. E logo no 1º inciso do artigo 5º, está consagrado que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. O caput do artigo 6º confere proteção da maternidade como um direito social. O mesmo artigo 6º, no inciso 20, diz que a proteção da mulher deve ocorrer também no mercado de trabalho, mediante incentivos específicos e nos termos da lei. Quando a Constituição trata de previdência social, no artigo 40, inciso 3º, no âmbito da União, a mulher ela se aposenta com menos tempo de contribuição que o homem. E na redação original, ela se aposentava aos 60 anos de idade, com 5 anos a menos que o homem. Após a emenda constitucional 103 de 2019, no último ano, ela passou a se aposentar aos 62. E esse tempo menor de contribuição se dá em decorrência de que uma grande parcela das mulheres, principalmente as mulheres negras, também como muito bem colocou a professora e a doutora Ana Paula, elas têm uma jornada de trabalho maior que os homens, principalmente dadas as demandas de casa. E para a mulher negra, como ela muito bem falou, às vezes ela precisa complementar essa renda tendo outros empregos. Então, há essa proteção constitucional para a mulher se aposentar antes, né? E o artigo 201 da Constituição, ao falar sobre a organização da Previdência Social, ela determina, no seu inciso 2, a proteção à maternidade, mais uma vez, principalmente à gestante. E a proteção à maternidade também é um objetivo da assistência social, quando aparece no artigo 203, inciso 1 da Constituição. Então, Ana, são vários os dispositivos da nossa Constituição de 88 que dispõem da proteção à dignidade da mulher em nosso ordenamento. São direitos que foram conquistados ao longo de muitos anos de repressão à dignidade feminina, que ainda tem tido interpretação normativa pelo Supremo e está sendo cada vez mais apurado pelas nossas leis. E
há pouco tempo a gente não tinha essa proteção, né? A gente tinha um Código Civil de 1916 que estava aí até 2002, né? Até a promulgação do Código atual que nós temos, e ele considerava a mulher casada como uma pessoa relativamente incapaz. Ela era equiparada aos menores de idade, aos pródigos e aos silvícolas. A legislação infraconstitucional também, que é posterior à nossa Constituição, ela trouxe alguns avanços para a proteção da dignidade e da integridade feminina, como a Lei 8.930 de 94, que incluiu no seu artigo 1º, inciso 5º, o crime de estupro no rol dos crimes hediondos. A Lei 9.318 de 96 inseriu a linha H no inciso 2 do artigo 61 do Código Penal a agravante do crime cometido contra a mulher grávida, conhecida. E também nós tivemos a Lei Maria da Penha, né, que a doutora Jussara muito bem colocou aqui, e essa lei ela vem para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. E ela também dispõe sobre criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela também vem para alterar o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. E mais recentemente, em 2015, a Lei 13.104 promulgou, no dia 9 de março, uma alteração ao Código Penal para prever o feminicídio como uma circunstância qualificadora do crime hediondo. Então, Luana, todos esses avanços legislativos ilustram a proteção aos direitos fundamentais femininos na história legislativa brasileira e adequação aos direitos constitucionais da mulher. Então, eles estão de acordo com o que está disposto na nossa Constituição, que é principiológica também nesse sentido, de trazer proteção à mulher e à dignidade feminina. Então, são essas as minhas considerações à primeira pergunta. Doutora, e na sua visão, qual o tratamento constitucional que o STF tem dado a questões, então, sobre a dignidade feminina? Veja, Luana, aqui eu vou abrir só uma notinha de rodapé aos leigos. Eu sei que são muitos os que aqui nos assistem, nem todos são da área jurídica. E há uma questão que tem sido muito debatida sobre a atuação do STF. E não são poucos os que criticam essa atuação, principalmente quando ele atua em prol das minorias. Há os que digam que ele estaria avançando em questões que deveriam partir de outros poderes. Mas veja, Luana, o STF ele não age de ofício. Ele só se manifesta quando provocado. Então, ele tem o dever constitucional de guardar a Constituição. Isso está disposto no artigo 102 do caput. E é por meio dessas ações de controle concentrado que ele afere a constitucionalidade das leis do nosso ordenamento jurídico. Se determinada lei ou ato normativo estaria em conformidade com a Constituição. E o legislativo ele não é obrigado a legislar sobre determinados temas, mas o judiciário ele é obrigado a julgar. Então, ele não pode se imiscuir desse seu dever. E ele está constitucionalmente protegido para assumir e cumprir com essa sua função. Então, nós sabemos também que os membros dos outros poderes, eles têm mandatos, e quando a gente está tratando de assuntos sensíveis, que envolvem, por exemplo, o direito das mulheres, como a constitucionalidade da criminalização do aborto, como a constitucionalidade da esterilização voluntária, nos modos que ela se encontra na atual lei do planejamento familiar, que prevê a necessária outorga do cônjuge para fim de esterilização, por exemplo, que são temas que ainda estão sendo debatidos no Supremo, é porque eles estão justamente à margem do legislativo, porque são demandas muito sensíveis que acabam tendo que ser resolvidas pela via judicial. Esses temas batem à porta da Suprema Corte e ela não pode se fechar. O judiciário ele é obrigado a responder. Então, só fechando aqui essa nota de rodapé para quem não é da área do direito. E sobre essa função de proteger os direitos fundamentais das minorias, e dentre elas a mulher, que é o tema da nossa discussão,
A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal demonstra que cada vez mais essa proteção jurídica tem sido, sim, efetivada por aquela corte. Como no caso que foi recentemente julgado, foi um recurso extraordinário, o número dele é 1.058.333 do Paraná, que a unanimidade dos ministros fixou a tese de que é constitucional a remarcação de teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época da sua realização, independentemente de previsão expressa em edital do concurso público. Mais um exemplo dessa proteção constitucional dada pelo STF aconteceu na ação de descumprimento fundamental, DPF 54, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que entendeu ser inconstitucional a interpretação segundo a qual a interrupção de gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 128, inciso 1 e 2 do Código Penal, ou seja, não seria crime interromper a gravidez de fetos anencéfalos. Isso por quê? Porque justamente eles julgaram nesse caso a dignidade da mulher, a dignidade da gestante, da parturiente, que não estaria dando luz, né, no momento do parto daquele feto, enfim, porque ele não teria cérebro, então muito provavelmente ele já não nasceria com vida ou morreria horas depois. E também, ainda sobre esse contexto, retomando aqui sobre o ativismo do STF, que muitas vezes é criticado, nós também temos casos em que a Suprema Corte, ela manteve o entendimento da casa legislativa, como, por exemplo, no julgamento da ADC 19, também de relatoria do ministro Marco Aurélio, que declarou a constitucionalidade de determinados artigos da Lei Maria da Penha. Então, assim, não é só sobre ativismo, nem que o STF atua. Ele também atua porque ele é demandado, porque são questões que batem à sua porta e ele não pode se imiscuir do dever de julgar. Ele tem previsão constitucional para isso, inclusive também para afirmar e declarar a constitucionalidade de certas normas dos outros poderes, né? Enfim, são essas as contribuições que eu trago nesse curto espaço de tempo, de 10 minutos, acho que eu até já me excedi. São temas complexos que demandam uma discussão sobre vários pontos de vista. Eu tentei sintetizar o que há de mais recente, enfim, nos últimos anos. E só para concluir, eu termino com uma frase do Charles Fourier, que foi eternizada no voto do ministro Aires Brito, ainda sobre aquela questão do julgamento de interrupção de gravidez por fetos anencéfalos, que constou assim no seu voto: o grau de civilidade de uma sociedade se mede pelo grau de liberdade da mulher. Muito obrigada. Obrigada, doutora Nara, pela sua contribuição aqui também. E agora a gente vai conversar com a doutora Patrícia. A gente vai dar sequência para falar da atuação da polícia e o atendimento das mulheres vítimas de violência. Quem vai falar sobre o tema, então, é a delegada da Polícia Civil de Navegantes, aqui em Santa Catarina, Patrícia Burim, que é mestra em Direito Constitucional e também especialista em Segurança Pública e sempre atuou nas delegacias no trabalho com violência doméstica e vai trazer, então, um panorama sobre esse atendimento. E a gente já começa a nossa conversa, então, querendo saber em que momento desses fatos que a gente trouxe aqui, em que momento que a Polícia Civil atua. Olá, saudações a todos os colegas, os nossos espectadores. Eu me sinto muito contente de estar participando desse debate e de ter a oportunidade de falar a respeito da participação da polícia nesse processo, nesse sistema de prevenção e repressão à violência contra a mulher. O Dr. José vai falar à frente um pouco melhor sobre as fases os ciclos de prevenção, mas eu quero desde já deixar claro que tanto o racismo, quanto o machismo, quanto a discriminação são formas de violência que a gente tem que buscar coibir.
Então, igreja, sociedade, escola, são todos mecanismos de controle que tendem a evitar que um crime seja cometido. No nosso caso aqui, falando de crimes contra as mulheres, a gente tem que lembrar que a Polícia Civil de Santa Catarina, por exemplo, tem o PC por Elas, que visa criar grupos de reflexão, grupos de apoio às mulheres. A própria Polícia Militar atua como uma esfera de prevenção à consumação de crimes, mas a verdade é que a Polícia Civil tem como recorte, como marco do início do seu trabalho, o cometimento de um crime. Então, uma vez cometido o crime contra as mulheres, entra em ação a Polícia Civil, que no caso da Lei Maria da Penha a gente sempre vai instaurar um inquérito para esclarecer aí a autoria, a materialidade, circunstância em que o crime foi cometido contra as mulheres. Bem importante a gente lembrar que a Lei Maria da Penha prevê diversos tipos de violência, ela fala em 5 tipos de violência, e que então a gente não está falando única e exclusivamente de violência física, porque ainda existe muita concepção equivocada a respeito das violências que as mulheres podem sofrer. É muito comum que as mulheres nem sequer se reconheçam vítimas de violências, enquanto elas não estão sofrendo violência física. Mas a Lei Maria da Penha fala em violência patrimonial, em violência física, violência sexual, violência moral, violência psicológica. E às vezes essas violências são, as que não são a violência física, elas são muito sutis. Mas quero aqui mencionar que até mesmo a violência física, com muita frequência, é uma violência que é muito sutil. É muito comum que a mulher diga assim, não, ele nunca me agrediu, ele quebrou a porta de casa, ele chutou o cachorro, ele quebrou meu celular, ele me rasgou os pneus do carro. Então, a violência, até mesmo a violência que tem um perfil de violência física, ela não é tão evidente assim, ela não é tão perceptível. Mas a partir do momento que existe a configuração de um crime, passa a atuar a Polícia Civil para esclarecer todas as circunstâncias e permitir que a persecução penal prossiga perante o Judiciário com a atuação do Ministério Público e Poder Judiciário. Doutora, e quando a gente fala também, né, desse trabalho da Polícia Civil, como que funciona em relação às medidas protetivas? Bom, vamos lá. A Lei Maria da Penha, ela prevê a possibilidade de que a vítima de violência doméstica peça, entre outras coisas, o afastamento do agressor de casa, que o agressor não chegue, não entre em contato com a mulher, com familiares, etc. e tal. Isso se faz através de uma medida protetiva de urgência. A medida protetiva, ela é pleiteada pela mulher perante o judiciário, mas com o intermédio da Polícia Civil. Em tempos de pandemia, vários estados, o estado de Santa Catarina é um desses, eu sei que Paraná começou a permitir isso essa semana, várias polícias civis começaram a admitir que a mulher faça o registro da ocorrência pela internet, que era algo que não era aceito na maioria dos estados até a pandemia. Isso é super interessante, porque daí a gente volta para a questão que a doutora Jussara estava falando, a mulher que tem difícil acesso, a mulher que está presa em casa com seu agressor, porque a gente sabe que o lar não é doce para muitas das nossas mulheres, né? A mulher está ali dentro de casa com o agressor, ela não tem condições de se mover, ou mesmo a mulher que tem dificuldades de fala, o fato dela poder registrar a ocorrência pela internet é um avanço que eu particularmente defendo que não deva retroceder. É muito interessante a gente perceber a diferença de um boletim de ocorrência registrado pela própria mulher via internet, de um boletim de ocorrência registrado pela mulher na delegacia. Por mais que a gente tente preparar a delegacia ainda é um ambiente muito inóspito para a mulher, para a vítima. Ela chega, se depara com uma fila, ela tem que conversar com um policial, expor a situação dela. Os policiais quase sempre são homens, e eles vão efetuar um filtro para colocar aquilo no papel. Quando chega um BO que é registrado pela mulher, aquele BO é narrado em primeira pessoa, você consegue sentir naquela escrita a necessidade real da mulher, o que ela está vivendo. Mas, enfim, uma vez registrado o BO, que eu
como disse, defendo que ele deva continuar sendo registrado, podendo ser registrado pela internet, a gente chama essa mulher à delegacia de polícia e vai fazer uma oitiva dessa mulher, na qual ela vai narrar a situação que ela está vivenciando, para a gente poder encaminhar para um juiz, sendo que esse juiz que vai decidir a respeito dessa medida, da concessão ou não dessa medida protetiva. Eu defendo também com muita intensidade que a legislação amplie os mecanismos de comunicação da medida protetiva ao Poder Judiciário. Na minha concepção, a mulher poderia chegar ao Poder Judiciário por outros caminhos e, quiçá, diretamente. Então, Defensoria Pública deveria ter as condições de comunicar, uma sociedade, uma ONG que auxilie mulher, assistência social. A própria mulher poderia ter mecanismos de acessar o judiciário, da mesma forma que um habeas corpus não precisa de um advogado, a mulher poder entrar no site ali do tribunal e pedir essa medida protetiva. Porque a ideia toda do microsistema que a gente tem orientado pela Lei Maria da Penha é que essa mulher tenha amplo acesso às medidas de proteção, que ela tenha amplo acesso à defesa da sua dignidade e dos seus direitos. Então, quanto mais a gente facilitar esse acesso, melhor. Até porque, como eu estava mencionando, quando a gente faz com que essa mulher passe por diversas pessoas para ser atendida, a gente está incidindo num vício grave de revitimização. Estava dizendo, essa mulher chega à delegacia, ela pega uma fila, ela fica exposta. Não é todo lugar que tem delegacia da mulher, uma delegacia exclusiva para atendimento da mulher. Essa mulher vai ficar exposta ali a estar com pessoas que viveram outras situações, vai estar, às vezes, participando, sentada no mesmo ambiente que alguém que está sendo flagranciado, enfim. Não é o ambiente mais adequado. Daí ela vai se deparar com um policial, ela acaba de sofrer uma violência por um homem, ela rola um mecanismo de transferência, sabe? Ela não consegue se relacionar com aquele homem, embora seja um homem treinado, um homem que está ali a favor da lei, vamos dizer assim, ainda assim é um homem, ela acabou de ser agredida por um homem. Então a gente precisa muito pensar nessas questões de como tornar o atendimento à mulher, durante toda a persecução penal, um atendimento mais voltado ao respeito da dignidade dessa mulher, mais voltado à atenção aos direitos fundamentais dessa mulher. É muito comum que vítimas mulheres, vítimas idosas, vítimas crianças, mesmo vítimas adolescentes, sejam desacreditadas nas suas falas. A doutora Jussara estava falando quanto tempo foi até a senhora idosa ser acreditada pelos filhos e se identificar que ela foi vítima de violência. É muito comum, eu ouvi ali na delegacia relato de moças, de mulheres que já são adultas, mas que foram abusadas sexualmente durante 5, 10 anos e que comentavam isso com os pais, com a mãe, e eram desacreditadas. E esse processo de desacreditação da vítima também acontece ao longo da persecução penal. Não digo que exclusivamente na delegacia de polícia, mas também no processo penal é muito comum que a vítima seja desacreditada. Eu já ouvi coisas do tipo assim, tá, mas se eu o denunciar, como é que eu vou provar? E essa prova não precisa ser produzida pela mulher. É muito comum que a mulher sinta que ela não pode denunciar porque ela não tem um roxo, porque ela não tem uma gravação. E não é bem assim. A gente, ok, é verdade, a gente precisa demonstrar a materialidade dos crimes, mas a verdade é que é trabalho do sistema procurar isso para a mulher. A mulher tem que se sentir... Nós, enquanto operadores do direito, operadores do sistema, precisamos trabalhar em conjunto de forma a incutir na sociedade a certeza de que ela tem com quem contar, de que essa mulher vai ser amparada caso procure
a polícia, o Poder Judiciário, o MP. Enfim, a gente precisa pensar seriamente em políticas institucionais que favoreçam o acesso dessa mulher à persecução penal e aos mecanismos que visem evitar e coibir a violência contra ela. Patrícia, obrigada pela sua contribuição também aqui na nossa conversa. E agora a gente vai ouvir o promotor de justiça de Goiás, Dr. José César Naves de Lima Júnior, que é doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, Luiz de Camões. O doutor também é integrante do Núcleo Estadual de Gênero do Centro de Apoio Operacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Ministério Público do Estado de Goiás. E o tema que vai ser tratado agora vai ser, então, referente aos projetos no país para o atendimento em casos de violência. E a gente começa, então, sabendo, querendo saber também do doutor quais que são os principais obstáculos hoje que a Lei Maria da Penha, que a gente comentou aqui durante essa conversa, os obstáculos que a Lei Maria da Penha acaba enfrentando, durante todo esse percurso, todo esse trajeto do atendimento às mulheres vítimas de violência. Doutor, obrigada por participar aqui conosco. Sou eu que agradeço. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Luana Lenk, nossa estimada amiga, muito gentil nos contatos durante esse procedimento preparatório para esse debate reflexivo, sempre muito cordata, dileta conosco. Muito obrigado. Também gostaria de cumprimentar, como de fato cumprimento, a doutora Jussara Ribas Ávila e agradecê-la pelo convite, cumprimentar a doutora Ana Paula Nunes Chaves, com quem hoje nós muito aprendemos, a jovem, brilhante professora, advogada, a doutora Nara Aires Brito, também muito vocacionada para essa temática, parabéns, nós aprendemos muito com a senhorita. A doutora Patrícia Burim também, é uma honra, uma satisfação dividir os trabalhos. Eu vou falar senhorita porque é muito jovem, nessa tarde tão prazerosa. E a doutora Anuska, a Anuska Felski da Silva também, muito cordata, muito elegante, sempre prestativa. Temos a certeza que também iremos aprender muito com a senhora durante a sua exposição. Quando se pergunta como se conseguir, ou qual é o principal problema em relação à violência de gênero no Brasil, eu vou resumir, são inúmeros, mas eu vou resumir em um único problema. É a deficiência estrutural no ciclo das políticas públicas. Eu vou explicar o porquê e sob uma nova perspectiva. A violência de gênero, como a crise no sistema prisional, a crise no sistema ambiental, Mariana, Brumadinho, a questão racial que a doutora Ana Paula tão bem colocou aqui agora, são todos litígios policêntricos, são litígios estruturais. Esse tipo de litígio, ele não pode ser pacificado socialmente por remédios convencionais. Não é através de uma ação civil pública, às vezes até ajuda, ou através de um outro instrumento, até extrajudicial, um termo de ajustamento de conduta, nós vamos conseguir avançar. Mas esse tipo de litígio policêntrico, estrutural, ele exige que a justiça encontre um novo caminho para a sua pacificação. É sobre isso que eu quero contribuir com essa reflexão aqui hoje. E o litígio de gênero, que é a violência doméstica familiar contra a mulher, é um litígio policêntrico. Existe uma questão central, do qual decorrem inúmeras, milhares de outras situações, cuja solução de qualquer uma delas depende da solução da questão central. Porque o traço marcante dessa espécie de litígio policêntrico ou estrutural é a interdependência. E eu comecei falando que o principal problema é a deficiência estrutural no ciclo das políticas públicas. Então, explique. Nós conseguimos vislumbrar que no mundo hoje nós temos vários sistemas de proteção aos direitos humanos no plano internacional.
Tem um sistema global, que é o sistema das Nações Unidas, desde 48. Nós temos um sistema regional de proteção dos direitos humanos a nível internacional. São 3. Tem o sistema africano, o europeu e o do qual o Brasil faz parte, que é o interamericano. E, por último, nós temos ainda o sistema local de proteção de direitos fundamentais, porque aí nós já vamos falar da nossa Constituição, e todos os direitos humanos positivados nela, a melhor técnica diz que devemos chamá-los de direitos fundamentais. Mas isso não é tão relevante para a nossa reflexão aqui. Aonde você quer chegar, José César? Eu quero dizer que nós temos um sistema global, um sistema regional e um sistema local de proteção das mulheres. No sistema local, além da Convenção de Belém do Pará, de que o Brasil é signatário desde 1994, e a partir daí, ela integra o nosso bloco de constitucionalidade, não é verdade? Então, nós temos aí a Convenção de Belém do Pará, que já integra o nosso bloco de constitucionalidade, a Constituição, e a Lei Maria da Penha, né? Que a Lei Maria da Penha é uma normativa federal que busca justamente isso, combater a violência contra as nossas mulheres. A Lei Maria da Penha, no Brasil, ela tem sido costumeiramente tratada como uma lei especial. A Lei Maria da Penha, ela não é uma lei especial. Ela é um microsistema. O que você quer dizer com microsistema? O microsistema é uma teoria. Essa teoria ela foi elaborada, desenvolvida na Itália, pelo professor Natalino Hirsch, em 1979. Qual que é a finalidade de um microsistema? A finalidade de um microsistema é promover reformas cirúrgicas no ordenamento jurídico sem tanto tempo, com mais celeridade. A professora Nara Aires Brito, ela fala sobre o Código 16. Como eu já sou bem mais velho que ela, eu trabalhei com o Código 16, estudei no Código 16, e depois eu peguei a transição, já promotor de justiça, migrando para o Código de 2002, né, que entrou em vigor em 2003. Então, assim, eu vi tudo isso, esse massacre jurídico contra as nossas mulheres. Muitos dos dispositivos não foram recepcionados pela nova ordem constitucional em 88, mas só para a gente ter uma noção do que acontece, de mudanças, né, dentro do nosso ordenamento, dentro do nosso sistema de justiça. Bom, vamos chegar lá. Então, nós temos uma convenção internacional que faz parte do nosso bloco de constitucionalidade. Nós temos a nossa Constituição, que garante, né, a igualdade entre homens e mulheres. E, por fim, nós temos um microsistema. O microsistema, ele demanda uma interpretação pelo Poder Judiciário diferente da que o Judiciário interpreta legislação especial ou extravagante. Quem está dizendo isso não sou eu, é o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque com a Convenção Internacional de Belém do Pará, mais a nossa Constituição e a Lei Maria da Penha, é possível que tem surgido várias vezes conflitos entre fontes normativas heterogêneas. Às vezes, existe um conflito entre o direito doméstico nosso com o direito internacional. Então, o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 2591, entendeu que o meio correto de se interpretar esse microsistema que busca o quê? Proteger as nossas mulheres, que é a parte vulnerável nessa relação, seria através do diálogo das fontes, que é um método desenvolvido pelo professor Eric Jaime, em 95. Dentre as alunas do professor Eric Jaime, para nossa felicidade, estava a nossa professora Cláudia Lima Marques, que é um gigante do processo civil coletivo brasileiro. Então, ela trouxe o diálogo das fontes para o Brasil. Então, dentre tantos diálogos para se proteger as nossas mulheres, nós podemos encontrar aquele que o professor Cansado Trindade fala muito, que é o princípio pro homem. Ou seja, quando houver ali diversas normas, ou seja, fontes normativas heterogêneas em conflito em relação à mulher, qual a norma deve ser aplicada? Não deve o Poder Judiciário utilizar o método clássico, princípio da especialidade, hierarquia, subsidiariedade, anterioridade. Não vai resolver. O que vai resolver é o diálogo das fontes. E no caso do diálogo das fontes, a relação não é de exclusão, e sim de coordenação.
se busca abrir um diálogo entre as fontes normativas heterogêneas para que, através desse diálogo, se encontre o melhor caminho para uma sociedade plural, uma sociedade da diversidade. Aí, nessa situação, pelo princípio pro homem, deve-se aplicar a lei que mais proteja as nossas mulheres. Está lá no artigo 4º da nossa Constituição Federal. Mas então é um sistema protetivo ideal, sim. É um sistema bem organizado, não é? Que nos remete ao sistema global, interamericano, ao local, formando aquilo que o professor Ricardo de Barros Leonel denominou de sistema integrado. Esse sistema integrado, ele precisa ser aplicado a diversos casos concretos para proteger as nossas mulheres, mas nós não estamos conseguindo concretizá-lo da forma que toda essa normativa desejaria. Aí eu disse, por quê? Qual é o principal problema? Deficiência no ciclo das políticas públicas. O que é essa deficiência estrutural, José César? Estrutural no ciclo das políticas públicas. Entre o mundo do dever ser. O que é o mundo do dever ser? É o mundo ideal, do regramento. E eu já, pelos apontamentos que eu fiz aqui, de maneira bem sintética, vocês viram que não é qualquer ordenamento. Ele mexe com o sistema global, o regional, que é o interamericano, e mais o local. E ele tem Constituição, ele tem um bloco de constitucionalidade ampliado, e tem um microsistema, com uma interpretação através do diálogo das fontes. E por que não avança? É porque existe uma distância entre o mundo do dever ser, que é o do regramento ideal, com a nossa realidade, que é o mundo do ser, que é onde vai se aplicar esse sistema protetivo aqui em Goiás. Então, eu estou falando da comarca de Tumbiara, mas aqui ao redor é Panamá, Cachoeira Dourada, Bom Jesus, Joviânia, Pontalina, Goiatuba, Senador Canedo, e assim nós vamos subindo, até chegar em Goiânia. São diversas realidades com vários problemas. Então, há um distanciamento não só aqui em Goiás, como possivelmente existe aí em Santa Catarina, em Brasília, no Distrito Federal. Estive em Brasília no final do ano passado, no 3º seminário Brasil-União Europeia, e foi justamente isso que nós estávamos discutindo lá. Esse distanciamento entre o ideal e o real. Então, essa deficiência, quando eu falo estrutural, é porque os órgãos públicos que vão cumprir as políticas públicas, eles não dialogam entre si. Às vezes, numa repartição pública, o que um servidor faz aqui, o outro ali do lado, da sala ao lado, ele não sabe. Não há a dialogia presente no funcionamento das instituições públicas no Brasil. Isso não é só dentro do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dentro da advocacia privada, pública, dentro do Poder Judiciário. Isso é no Brasil como um todo. Essa é a deficiência estrutural. Falta essa dialogia. E outro problema mais premente ainda. Porque as políticas públicas, então, elas padecem desse mal aqui. Aqui, quando existe, porque na maioria das temáticas a violência contra a mulher não é diferente, a maioria das cidades ou dos estados não possui uma política pública séria de prevenção primária, secundária e terciária, modelo europeu, para enfrentar a violência de gênero. Nós não temos. E quando temos, agora vem um problema que eu quero discutir com vocês. Eu queria saber de vocês, aí no estado de vocês, e falar da nossa experiência aqui, inclusive na comarca, que é um projeto que se transformou num programa piloto aqui em Goiás. Nós já defendemos esse projeto na Procuradoria-Geral, a Procuradoria ACAT, eu faço parte do Núcleo de Gênero, e o Tribunal de Justiça de Goiás também. Estive com a desembargadora Sandra Teodário, e ela gostou muito e nos apoia nessa ideia. As políticas públicas no Brasil, elas estão associadas a governos municipais, estaduais ou federais. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso, e nosso programa que ele é apartidário, eu quero dizer que quando se faz uma política pública que nossa intenção é uma tridimensional, ela atua na prevenção primária, secundária e terciária, se eu tiver tempo eu explico, ela vai durar quanto tempo essa política pública aqui? Quanto tempo ela vai durar? Ela vai durar, como ela é uma política pública estabelecida pelo governo estadual, ela vai durar 4 anos.
E depois dos 4 anos, quando entrar um outro governante, ele entende que não deve fazer daquela forma, e se houve avanços, há um retrocesso. Isso é muito sério, principalmente nessa área que nós estamos aqui discutindo. Então, esses retrocessos é porque as políticas públicas no Brasil, elas, quando existem, elas estão o quê? Associadas a governos. E nós, quando lidamos com litígios policêntricos centrais, que demandam muito tempo, e um deles é a violência de gênero, que um dos principais problemas é cultural, como já disse a doutora Ana Paula, em questão do racismo também, ó, entra toda essa sistemática, como diz muito bem a doutora Jussara, a questão da falta de inclusão para os nossos deficientes físicos, principalmente as mulheres, que são minorias. Se nós não tivermos uma política pública perene, onde nós possamos avaliá-la, reavaliá-la e aperfeiçoá-la e avançarmos, isso não será possível. Doutor, e qual seria a providência, então, mais adequada, né, dos pontos que você colocou aqui, pontos muito interessantes de toda essa temática? Claro, é muito ampla, o nosso tempo aqui é bem limitado, mas falando do todo, qual a providência mais adequada para que a aludida Convenção Internacional e também a normativa federal sejam cumpridas, então, as duas sejam cumpridas com maior efetividade? Então, em se tratando de um litígio que não é comum, é um litígio policêntrico, ele é um litígio estrutural, a violência de gênero, a violência contra a mulher, e entra a questão do racismo, da falta de inclusão para as mulheres que possuem uma deficiência física, é necessário um instrumento adequado. Aqui em Goiás, começou como um projeto e hoje é um programa. Nós já fizemos a defesa em Goiânia para a Federação dos Municípios de Goiás, e para a Federação Goiana dos Municípios, na tentativa de que esse, hoje, programa, ele seja expandido para o Estado. O que nós entendemos e o que foi feito aqui? Diante de todas essas situações, trocando experiência com outras pessoas que buscam combater a violência de gênero, aqui tem um projeto muito bonito do Poder Judiciário, se chama Florescer, que é da comarca ao lado. O Judiciário também encampa um projeto, Lei Maria da Penha nas escolas, só que é a questão central. Quanto tempo vai durar esse programa? Ele vai se transformar numa política pública e como vai ser conduzido os resultados? Vão ser revalidados? Vão ser aperfeiçoados? O que pode ser feito? O que nós fizemos aqui, então? Nós importamos aqui, digamos assim, num sentido mais simples para que as pessoas entendam, um modelo europeu, que entende que a melhor forma de combater qualquer tipo de violência é de maneira preventiva. Mas de que forma? Na prevenção, nos 3 âmbitos, na prevenção primária, secundária e terciária. Ou seja, numa prevenção tridimensional. Na prevenção primária, a violência contra a mulher não foi praticada ainda. Ela não foi agredida ainda. Bom, então nós vamos trabalhar de que forma? De médio a longo prazo. Lei Maria da Penha nas escolas, nas famílias, explicando que a mulher tem os mesmos direitos que os homens. Desde que a criança vá para a escola, que ela receba uma educação, ela precisa entender que a mulher hoje na sociedade ocupa um papel já de destaque e de igualdade com o homem. Isso é na prevenção primária. Nós precisamos ali quebrar a questão cultural, que é muito difícil. É de médio a longo prazo. Exige educação, e educação é o melhor instrumento para se modificar uma sociedade, com paz. Na prevenção secundária, aí eu entro com a doutora Patrícia Burim, com que ela falou, eu endosso tudo que ela falou. Na prevenção secundária, ou a mulher já foi agredida, ou está na iminência de sê-la agredida. Ela já está próxima de ser agredida. Então nós precisamos fazer o que na prevenção secundária? Reaparelhar as DEANs, criar as varas, os juizados de violência doméstica familiar, porque a especialização ela é muito importante para solucionar esse tipo de caso. É muito importante isso. E na prevenção terciária, onde o indivíduo ele já praticou, ele é o agressor, ele já praticou a agressão, ele já foi investigado pela DEAN, ele já foi processado pelo Ministério Público, exerceu o contraditório e ampla defesa, num processo com todas as garantias, ele foi condenado,
e agora ele está ou no sistema prisional ou ele é egresso. Nesse caso, nós precisamos de uma prevenção terciária, uma política pública de prevenção terciária. O que foi feito aqui? O que foi feito aqui para resolver isso? Então, para dar uma vida útil maior para as políticas públicas aqui, nós chamamos a Câmara de Vereadores aqui de Itumbiara, o prefeito municipal, em reuniões separadas, apartidárias, e solicitamos que o prefeito encaminhasse um projeto de lei e que esse projeto de lei contivesse o quê, basicamente? Um texto que disciplinasse as políticas de proteção às mulheres de Itumbiara. Políticas públicas, de maneira aberta. Eu vou encaminhar a lei, que foi aprovada aqui, eu fui até a Câmara Municipal, pedi a palavra e fiz a defesa da lei. O Ministério Público atuou aqui nessa pauta, eu passei toda essa sistemática de prevenção primária, secundária e terciária, consta na lei municipal aqui, com qual a finalidade? Quando o prefeito deixar o cargo, quanto todos aqueles vereadores na Câmara aqui, só tem 2 vereadoras mulheres. Isso aí, doutora Ana Paula, doutora Jussara, doutora Anusca, doutora Patrícia e doutora Nara. Isso aí é violência política contra a mulher. Ou seja, só 2 mulheres que vão representar uma série de reivindicações aqui numa Câmara Municipal que a maioria são homens. Bom, de qualquer forma, eu fiz a defesa no final do ano passado. Se trata da Lei 4.986 de 2019, ela foi aprovada por unanimidade. É lógico que eu convidei as mulheres aqui da cidade para nos apoiar no Dia da Defesa, né? Porque elas também têm essas reivindicações, então nós tivemos essa legislação aprovada aqui, e agora o que facilitou? Os juízes aqui criminais já estão encaminhando os agressores dessa espécie de violência para os grupos reflexivos. Nós já estamos formando a primeira turma de grupos reflexivos aqui em Itumbiara. Na prevenção secundária, aqui tem a doutora Ive Melo Rocha, que é a titular, delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui, que ela também faz um trabalho conosco, e o Executivo e o Legislativo e todos os organismos que estão inseridos nesses 2 poderes, nós fizemos uma aproximação deles, estabelecendo um método que é a dialogia, abrir o diálogo. Ou seja, fiz várias reuniões aqui, sujiguei a todas aquelas pessoas que trabalham no CREAS, no CRAS, na FUNSOL, na assistência social, de que forma, o que você faz no dia a dia e de que forma você poderia atender essas mulheres. Isso deu muito trabalho, é um trabalho de formiguinha, voltou, nós analisamos como cada um trabalhava, elaboramos formulários de encaminhamentos para estabelecer um diálogo entre todos os órgãos de controle social formal aqui, justamente para fazer o quê? Para potencializar o quê? A defesa das nossas mulheres. E nós estamos tendo bons resultados aqui. E nós entendemos que esse tipo de litígio ele tem que partir do micro, da comarca, depois para o Estado e depois, de uma maneira maior, para outras regiões. Então, assim, eu queria aqui deixar essa minha singela contribuição, falar para vocês que eu vou encaminhar no aplicativo WhatsApp a lei que foi aprovada aqui, para que vocês possam examinar, criticar. Nós estamos abertos a críticas aqui, porque existem vários projetos dentro dessas políticas públicas de prevenção, primária, secundária e terciária, em andamento aqui na cidade e agora no Estado, e que nós gostaríamos, sim, de expandir essa ideia. Já há um depósito das práticas do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília, quando estive lá, a Procuradoria entendeu por bem escrever esse programa, então eu gostaria muito de dividir essa nossa experiência aqui em Goiás com vocês. Falei demais, eu sei disso, peço perdão, desculpa a todas vocês, e agora eu devolvo a palavra à Luana Lenk. Muito obrigado. Doutor, a gente que agradece a sua contribuição, é muito importante a gente debater o assunto. A gente sabe que 10 minutos é um tempo curto realmente para debater um tema tão importante.
E agora, então, a gente vai contar com a participação da juíza doutora Anuska Felski da Silva, que é mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e também magistrada aqui no estado de Santa Catarina desde 2007. A doutora vai apresentar o cenário da carreira da mulher no judiciário. A gente começa, então, já fazendo uma pergunta para a doutora Anuska, para a gente saber quais os desafios, então, diários enfrentados pelas mulheres das carreiras jurídicas na busca pela igualdade. Muito obrigada, Luana. Eu agradeço mais uma vez o honroso convite que me veio tanto da Luana quanto da doutora Jussara para estar aqui hoje, participar desse debate com todas e todos vocês, né? Eu queria falar um pouco, a Nara tratou muito bem sobre, a doutora Nara, né, tratou muito bem sobre a questão da Constituição, e é evidente que as mulheres e os homens atingiram a igualdade formal, que ainda não existia, né, com a Constituição de 1988, né? A partir da Constituição, a igualdade ela é inquestionável entre homens e mulheres, né? Porém, a igualdade material é que se busca e que se questiona até hoje, né? Então, assim, só para dar um panorama sobre a questão das mulheres nas carreiras jurídicas, e aqui a gente está falando, eu vou falar mais especificamente do judiciário, mas eu acredito e peço autorização a todas e todos para dizer que quando a gente faz esse recorte, a gente pode facilmente estar falando das outras carreiras, pode estar falando dos advogados, pode estar falando dos promotores de justiça, a gente pode estar falando também sobre as demais carreiras de poder no Estado, né? A gente tem aqui, de acordo com o censo do CNJ de 2019, segundo os dados até 2018, né, os que foram respondidos por 68 dos 90 tribunais do Brasil. Então, segundo esses dados, atualmente nós temos 38,8% dos magistrados em atividade são mulheres, ou seja, nós temos quase 40% de magistradas mulheres, quando em 1988 esse número era 24,6%, então a gente nem atingia 25% hoje. 32 anos depois, nós somos quase 40%. Nós somos mais de 50% das servidoras do judiciário, nós temos 56,6% dos servidores do judiciário são mulheres, né? Chega a ser um número maior em relação à população do Brasil. No Brasil, a gente tem 51,6% de mulheres e 48,4% de homens. Só que o número de juízas não corresponde ainda a essa realidade. A gente não tem esse reflexo em relação ao número de juízes. Mas, de qualquer forma, a gente vê um aumento da participação das mulheres, não apenas no mercado de trabalho, mas também na magistratura e também, arrisco dizer, nas demais carreiras de Estado, né? Porém, esse aumento, ele implica necessariamente o aumento de influência da mulher nas estruturas de poder, né? E aí aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, né? Porque nós tivemos processo de redemocratização com a Constituição, aliás, nós consolidamos o processo de redemocratização com a Constituição de 1988, e ela é um divisor de águas em matéria de estabelecimento de direitos e principalmente os direitos de igualdade, mas apesar disso, nós trouxemos as nossas instituições ainda, né, da lógica do patriarcado, né? E aí a Ana Paula, não me atrevo a entrar no tema da Ana Paula, que ela tratou com muita propriedade e principalmente o lugar de fala, né, sobre as estruturas brasileiras montadas tanto sobre o patriarcado quanto sobre o racismo, né? O racismo no Brasil é estrutural, não é? Então, assim, nós estamos tratando aqui sobre uma igualdade, mas que ainda traz as estruturas desde antes da Constituição. O nosso desafio, até porque a Nara falou muito bem, a Constituição de 1988, ela só não traz o amor de volta, né? E quem quiser trazer o amor de volta de uma maneira ilegal, a Constituição também não chancela, né? Pelo contrário, a Constituição também repele isso, né? Mas a Constituição, ela tem muitos instrumentos muito eficazes para que nós façamos a leitura, nós façamos uma releitura das nossas instituições a partir dela, né? Aí sim, sobre o prisma da igualdade, sobre o
principalmente da igualdade, sob o prisma da liberdade, né, e de uma liberdade efetiva, né, tanto igualdade quanto liberdade efetivas, né. Mas aí aqui, voltando um pouco para o judiciário, a gente fala então no aumento da participação feminina no judiciário. Mas se nós formos observar esse mesmo censo, ele traz dados um pouco interessantes sobre a participação das mulheres nos cargos mais elevados no judiciário, que seriam aqueles cargos que podem auxiliar e que auxiliam, que efetivamente tratam de políticas públicas no âmbito do Poder Judiciário, né? E aqui a gente tem uma participação de apenas 19,6% de mulheres nos tribunais superiores, né, que é onde realmente estão as políticas públicas para as carreiras jurídicas, né. Nos tribunais estaduais, nós temos, na época, nós tínhamos 26,4% das mulheres como presidentes, 27% como vice-presidentes, como corregedoras um pouco mais, 30%, né, desembargadoras, ou seja, componentes dos tribunais, né, tanto estaduais quanto federais, quanto eleitorais e trabalhistas, né, e também militares, 25,7%, tá? Juízas convocadas para trabalhar nos tribunais, 31%, e aí aqui é que está a carreira mesmo da magistratura. Juízas titulares, nós temos 39,3%, quer dizer, 2 juízes, um percentual de titulares é 39% mulheres, e substitutas 45%. Ou seja, a participação da mulher na magistratura, ela está muito focada em juízas titulares, que titularizam uma unidade, e juízas substitutas. Mas não existe esse mesmo reflexo que a gente tem dos 38% nos demais cargos dos tribunais, né? As razões para isso, não existem estudos ainda para isso, né? Ainda não há como se definir as razões para isso. Então, que existe um número, como eu disse, menor de mulheres nos cargos que definem as políticas do judiciário, né? Claro que aqui a gente pode cogitar de muitas das causas que são comuns à sociedade toda, né? As mulheres juízas, elas não deixam de serem mães, de terem a dupla jornada, com as suas famílias, de terem a posição de cuidado nos seus núcleos familiares, inclusive com as suas famílias estendidas, né? Claro que existe, então, uma sobrecarga de trabalho, que é comum a todos, né? Há que se cogitar se a mobilidade na carreira da magistratura, ela favorece ou não aquele que se desloca sozinho, não é? Sendo que a mulher, para se deslocar na carreira dentro do Estado e muitas vezes fora do Estado, né, como é nas carreiras federais e federais, né? A mulher, ela já vai se deslocar, ela tem que pensar não só nela, mas ela tem que pensar também no núcleo familiar dela, não é? Também há que se cogitar o questionamento que permeia toda a sociedade sobre a capacidade da mulher e das suas decisões, né? E aí aqui eu quero fazer um parênteses, porque ficou muito forte, ficou muito gravada aquela fala da ministra Carmen Lúcia, quando ela apontou que as mulheres nos tribunais eram interrompidas 18 vezes mais do que os homens enquanto estavam fazendo um voto, enquanto estavam dando um voto, ou seja, elas estavam dando a sua decisão e elas eram 18 vezes mais interrompidas do que os homens. E aí, se nos tribunais acontece isso, eu suponho a gente pode dizer que advogadas, que promotoras, que juízas também tenham todas essas questões com as quais lidar. E eu gostaria também de apontar que uma razão que pode interferir para essa questão da definição das políticas no Poder Judiciário, a reduzida participação da mulher na vida associativa, né? Se tem uma impressão que para os homens, e aí não apenas como em toda a sociedade, mas também nas carreiras jurídicas, a participação na vida associativa ela é mais facilitada, não é?
E em relação às mulheres, não, porque o homem, ele pode ir para uma reunião no sábado de manhã e ele não precisa se preocupar, nem, no geral, né? Não precisa se preocupar com quem vai ficar em casa, com quem vai ficar cuidando dos filhos, se vai ter que visitar esse, se vai ter que visitar a mãe, se alguém mais está precisando de ajuda, enfim. Então, essa reduzida participação na vida associativa, e considerando que as associações são um local de transformação também no Poder Judiciário, né, e assim como nas demais carreiras, na OAB, assim como nas demais associações, né, também sugere que as mulheres tenham, sim, uma maior dificuldade para conseguir essas posições de destaque nessa definição, nesses papéis que definem a configuração do Poder Judiciário no Brasil como um todo, e eu arrisco dizer, nas demais estruturas de poder também, né? Doutora, e na sua visão, na sua opinião, quais as medidas que têm sido tomadas de forma institucional, né, para combater a desigualdade que ainda existe? Então, o que a gente tem visto de maneira institucional, né, e isso é a obra da ministra Carmen Lúcia, quando estava na presidência do STF, houve a instituição né, e agora a instituição foi posterior, mas ela criou a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, né? Então, agora a gente tem um grupo de estudo montado no âmbito do CNJ, justamente para identificar essas causas. Tem sido feito esse censo, como foi feito esse censo em 2019, né? A intenção de se fazer pesquisas em relação às mulheres, e a instituição de um grupo de trabalho que trate especificamente desse tema. Mas aqui, Luana e todos os demais espectadores, o que eu apontei no início, e eu acho que aqui precisa ficar claro, né? Nós precisamos visibilizar, a Ana Paula usou esse termo, eu acho que ela foi muito feliz, né? O diálogo como forma de visibilizar essas questões que acabam sendo invisibilizadas, né? Acho que é preciso que se promova através do diálogo, não só entre as mulheres, mas para as mulheres, né? Um diálogo não só interinstitucional, como um diálogo da sociedade mesmo, para que nós comecemos a perceber essas estruturas que são formadas, não é? Que são formadas com essas deficiências, porque a gente pode dizer que aqui no Brasil, quem fala de feminismo é mimizento, né? Racismo não existe, né? O problema do Brasil é a pobreza, não é o racismo. Então, assim, essas questões cruciais que perpassam as nossas instituições, elas são invisibilizadas, né? Elas são insidiosas, elas são feitas para que não sejam percebidas. E é por isso que nós precisamos falar delas, nós precisamos dar visibilidade, né? Nós precisamos dialogar. A Ana Paula falou no diálogo, o José César falou no diálogo das fontes, aí aqui eu vou puxar só o diálogo, né, para que nós façamos o nosso diálogo interinstitucional, o nosso diálogo social mesmo. As estruturas da sociedade, os grupos sociais organizados precisam dialogar e precisam enfrentar esses temas, né, e precisam trazer novas estratégias, né? Precisamos que nós tenhamos novas estratégias para que essas estruturas passem a refletir a nossa sociedade plural, né? Passem a também a também contemplar as mulheres negras, todos os grupos que estão excluídos desse debate, que permanecem excluídos desse debate, né? Aqui a gente precisa, na verdade, assim, criar esse ciclo, quebrar esse ciclo que é inconsciente de perpetuação dessas estruturas, né, que está invisibilizado, que está inconsciente. A gente precisa trazer ele à tona, né, e tentar estabelecer novas políticas, né. Então, assim, a minha sugestão é que as novas políticas sejam vistas também à luz daqueles, ou seja, está adequada àquele para quem eu estou criando,
né? Essa estrutura, ela contempla aquele a quem eu estou criando, né? E para isso é preciso que eu dialogue com aquela pessoa, né? Com aquele grupo tem que me dizer se aquilo é adequado para ele ou não, né? Então, assim, a minha sugestão é justamente isso, é o diálogo mesmo, é a gente sentar e conversar, é fazer workshop, é debater tema, é fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Todos os setores da sociedade, porque me parece que interessa a todos, né? Formas mais equânimes, mais justas de composição de todos os poderes e de todas as instâncias do nosso país. Perfeito, doutora Anuska. Então, a gente vai para as nossas considerações finais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação, né, o convite feito para essa nossa conversa, né. Acho que, né, como coloquei na minha fala, acho que o diálogo ele é fundamental, esse diálogo que nós estabelecemos aqui hoje com tantas diversidades de temas e de pontos de vistas, né, ele é muito rico e ele contribui para a atuação de cada um de nós. Muito obrigada mesmo. Bom, fazendo a ordem inversa também, eu queria muito agradecer a todas vocês, me senti muito acolhido, muito querido, gostaria mesmo de contribuir mais com vocês e algo que me chamou muita atenção em todas as abordagens que foram relevantes, excelentes, adorei todas. Vou ser bem mais enriquecida agora para continuar essa temática aqui no Núcleo em Goiânia, mas eu queria levantar, eu vou falar demais, mas eu queria levantar a questão, algo que a doutora Nayara Aires Brito fala, ela falou bem sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, no artigo 1º, inciso 3º, inclusive na nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana, ela é fundamento do Estado de Direito. Mas ela é vista como um princípio, mas ela é fundamento, está no artigo 1º, inciso 3º. Quando a última vez que estive lá fora estudando, e aí nós somos colegas, né, doutora Jussara, doutora Nara, algo que foi muito pesquisado naquela oportunidade por mim, é a questão da dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? Qual a teoria que nós podemos adotar para concretizar esse fundamento do Estado de Direito no Brasil em políticas públicas? Tem a teoria do dote antropológico, do Hasso Hoffmann, tem a da prestação, que é dele também, tem a teoria do sentido de justiça, do professor Jorge Reis Novaes, e aquela que eu acho que é a mais interessante, só para sujigar o debate, já que nós estamos nessa tarde aqui discutindo, e algo que a doutora Ana Paula falou, achei muito interessante, essa invisibilidade. Existe uma teoria sobre a dignidade da pessoa humana, que é a teoria do reconhecimento. Quem adota no Brasil? O professor Daniel Sarmento, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Acho que ele é da UERJ ou da UFRJ, uma dessas aí. E eu, nos livros que eu pesquisei, nesse sistema protetivo da mulher, encontrei a teoria do reconhecimento, ou seja, só existe dignidade quando eu a reconheço em você e você a reconhece em mim. Mas isso não está acontecendo no Brasil, com as mulheres, e principalmente as mulheres negras, e com deficiência física. Então, assim, eu queria só acrescentar isso, é um tema bastante polêmico, mas que não pode ficar esquecido. Nós temos que acabar com essa invisibilidade desse tipo de problema no Brasil. E hoje aqui eu espero ter feito 6 amigas, né? Que eu vou levar para o resto da minha carreira. Eu, ao contrário, eu estava vendo a doutora Anuska, que entrou em 2007 no Judiciário. Eu entrei em 97 no Ministério Público, eu estou velho, gente. E tomei posse no dia 18 de dezembro de 97, faz muitos anos. Então, assim, eu vi de tudo aqui no interior do estado. Eu sou de Minas, de Uberlândia, né, do Triângulo Mineiro, então na minha região aqui eu assisti de tudo. E vi algumas mudanças, alguns avanços, retrocessos, principalmente essa questão do racismo, que é abominável. Até no início eu falava, como que isso existe ainda? Então, doutora Ana Paula, conte comigo aqui em Goiás, viu? Para lutar por essa causa. Doutora Anuska, foi um grande prazer. Doutora Patrícia, doutora Nara, doutora Jussara, muito obrigado, minha querida amiga Luana Lenk. Desculpa, agora eu vou encerrar a minha fala.
também agradecer a oportunidade de convite. É sempre muito relevante conversar sobre esses assuntos. E a gente tem que ter em mente que a violência contra as mulheres é um problema social. A gente não está falando de uma violência contra uma pessoa em particular. E quando a gente trata de uma violência que é um problema social, a gente tem que pensar em políticas públicas. E nenhuma política pública pode ter sucesso se não tiver integração das instituições que a protegem. A gente está tendo aqui hoje uma pequena amostra de que isso é possível. A gente tem advogados, pensadores, polícia, Ministério Público, Judiciário, todo mundo sentado junto numa tarde, tratando de um tema dessa relevância, pensando em prol da minimização da violência contra as mulheres. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer e um aprendizado. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, falando com todos e com todas, agradecer a aula que eu tive, dada pelos queridos colegas, e agradecer também as citações ao que eu trouxe aqui, ao que eu expus, e também estou saindo daqui engrandecida com a fala de cada um de vocês, então muito obrigada. Obrigada pelo espaço, doutora Jussara. Tenho certeza que, e doutora Luana também, obrigada aí pela mediação e condução dos trabalhos. Obrigada, estou muito feliz, muito grata, e contem comigo para o que precisarem, estou aqui sempre à disposição, e agora eu quero realmente só agradecer a oportunidade, dizer que eu estou muito honrada por participar desse debate. Bom, eu também quero aproveitar para agradecer a oportunidade de ter feito parte desse debate. Realmente foi um sábado muito produtivo, uma forma muito enriquecedora de nós contribuirmos um pouco, né, com esse tema da questão da mulher, e dizer que eu entendo que, assim como as instituições públicas, todo o segmento da sociedade contribui de alguma forma para nós termos uma melhora significativa referente à questão da mulher. E aí eu entendo que uma rede, né, uma rede de enfrentamento à violência, ela é necessária em cada lugar, né, em cada cidade, em cada estado, e o que nós estamos fazendo é isso, né. Eu sou uma entusiasta das rodas de conversa, que são muito enriquecedoras, porque a troca, né, de informação, ela enriquece. Eu sempre entendi que o diferente é o que traz enriquecimento, né? Então somos todos diferentes aqui, cada uma, e eu fiquei muito feliz com o debate que nós tivemos hoje, e esqueci de fazer, né, essa fala no final das minhas considerações, mas aproveito para dizer aqui que o enfrentamento ao racismo, ele não é só da população negra, ele tem que ser de todos, né? É aquilo que a doutora Anuska falou muito bem, de que todos nós somos responsáveis por resolver a questão da invisibilidade da mulher. O doutor José também deixou isso, a doutora Patrícia, de que todos nós temos que nos sentir incomodados, né? Essa empatia, essa sororidade e essa dororidade tem que estar presente em cada um de nós, para que a gente possa combater, enfrentar essa questão tão urgente, né? Eu digo que nós estamos vivendo uma pandemia da violência contra a mulher há muito tempo, né? E ela é tão urgente quanto para nós discutirmos. Então, um abraço a todos. Doutor José, com certeza vou deixar aqui os contatos, e que a gente possa formar essa rede sempre, né, de combate à violência contra a mulher. Obrigada.
Bom, se eu conseguisse ter um equipamento para medir a satisfação e a emoção de ter todos vocês aqui hoje, eu confesso que ia ser elevado. Eu quero agradecer porque a gente falou em temas tão diversos, como a doutora Nusca falou, mas que se convergem, ou a doutora Patrícia, mas que se convergem em um único tema, que é a discriminação contra a mulher. Quando eu fiz o convite para cada um, eu sabia especificamente, assim, a quem eu estava buscando. Eu fico muito feliz de ter as minhas colegas aqui, que é assim que eu acho que eu posso chamá-las, né? E hoje, como a gente já teve um certo contato, eu já posso considerar a doutora Nara e a doutora Nusca, eu já conheço há um tempo. Mas a doutora Ana Paula e a doutora Patrícia, a gente se conhece agora, e o doutor José César, e eu tenho certeza que daqui para frente vamos ter muito mais conhecimento, porque realmente foi aulas que foram dadas aqui, e eu tenho uma satisfação enorme em poder participar. São monstros do conhecimento que nós temos aqui, eu simplesmente adorei. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, esse projeto do doutor José César, o que essa pandemia nos trouxe nesse momento? Ela nos afastou para o abraço, que eu gosto muito, eu vi o doutor José fazendo assim, gosto muito do abraço, porque eu acho que ele mostra a sinceridade mesmo do ser humano, gosto muito, e de fato eu gosto, mas ela nos trouxe a possibilidade de nos conectar com o mundo, né? E isso é muito bom. Esse projeto do Dr. José César sendo levado para outros estados, isso é muito importante. Essa dinâmica da doutora Ana Paula, que pode também ser trocado, né? O Dr. José César trazendo para cá essa questão e levando essa ideia da doutora Ana Paula, né? Eu lembro muito bem de uma conversa que nós tivemos, eu e a doutora Nusca, com relação à discriminação da mulher como juíza, de como as juízas são tratadas em uma audiência, e isso me tocou também, porque nós sofremos realmente várias discriminações. Quando a doutora Patrícia fala da discriminação, ou melhor, da violência velada, a gente sofre, a gente vê muito isso, né? Então, e a aula da doutora Nara é maravilhosa, e quando ela traz uma frase do doutor Aires Brito, eu fico maravilhada, porque ele sempre tem umas frases lindíssimas, e eu sou muito fã dele também. E eu gostaria muito de agradecer a Luana por mediar isso, adoro a capacidade que ela tem de comandar esses debates, essas conversas. Ela é uma profissional de excelente qualidade. E eu gostaria muito de encerrar a minha fala com uma frase que eu gosto bastante, que diz: o mundo seria um lugar melhor se as pessoas perguntassem com mais frequência, e se fosse comigo? Então eu agradeço a todos. Eu como jornalista vou sair daqui, né, com uma amplitude, né, em todos esses assuntos, porque quando a gente fala, muitas vezes eu apresento um programa de rádio aqui, a gente conversa com uma pessoa ou outra, a gente não tem essas visões aqui do que foi tratado hoje, então com certeza vou sair como uma profissional, né, muito mais capacitada quando for esse o tema a ser abordado.